Olá mundo, tudo bem? Aqui é a Mirella e hoje eu vim contar a história pra vocês de como eu passei na USP. Essa é uma história que todas as vezes que eu penso, eu começo a pensar nas coisas de um jeito diferente e é por isso que eu vim compartilhar com vocês. Eu quero deixar muito claro que eu sei dos meus privilégios, não foi um milagre, eu estudei em escola particular e tal, mas se não puder compartilhar o meu testemunho, não vale a pena ter esse canal. Então, se você quiser como foi toda essa jornada de passar na USP, não passar na USP, continue assistindo, porque olha, fortes emoções. Para a história ficar um pouco mais curta, eu vou começar do ensino médio. Como que foi meu ensino médio? Estudei em uma escola um pouco cara e tradicional da região onde eu morava. E aí o que acontecia? Eu detestava a escola. Mas eu fiquei durante os 3 anos, mesmo sendo bem difícil, porque eu queria fazer valer o esforço dos meus pais em pagar a escola e porque eu achava que estudar lá me faria passar na USP. Então, ok. Chegou o 3º ano do ensino médio, fui prestar FUVEST e não passei. Fiquei muito triste, é claro, pensando, não valeu a pena ter ficado aqui, né? Mas meus pais foram muito compreensivos, eles disseram, filha, não tem problema, é a minoria que passa direto, só quem estudou lá a vida inteira. Sendo verdade ou não, tanto faz, funcionou, fiquei melhor e fui fazer cursinho. Graças a Deus, meus pais podiam pagar cursinho, né? E, bom, no cursinho eu comecei a ficar mais segura, eu peguei a manha de fazer a FUVEST, sabe? De tantos exercícios que você é obrigado a fazer. Obrigado não, mas eu fiz. Além disso, eu sou católica praticante. Então, logo no começo do ano, eu pensei, tá, todos os meses eu vou fazer a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus em um dia específico. E quando estiver próximo da prova da FUVEST, eu vou começar a fazer a novena de Santa Teresinha. Por que Santa Teresinha? Há um tempinho antes, uma prima minha tinha feito a novena de Santa Teresinha pedindo a intercessão por um emprego. Deu tudo certo, minha prima conseguiu. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é a novena de Santa Teresinha. Por quê? Se a sua graça for alcançada, você vai receber uma rosa. Santa Teresinha vai dar um jeito de te entregar uma rosa. E aí eu pensei, nossa, eu quero receber a minha rosa, né? Então vamos lá. Então aqui rapidinho, só para vocês saberem como que a FUVEST funciona. É primeira fase e segunda fase. A primeira fase é no fim do ano e a segunda fase é no começo do ano seguinte. Ok, passou o ano todo, eu tava rezando, estudando, chegou o dia de fazer a FUVEST. Era dia 28 de novembro, se eu não me engano, e eu estava super confiante, de verdade, assim, eu tava muito confiante. E eu passei, fui bem assim na primeira fase, e quando chegou perto da segunda fase, eu comecei a fazer a novena de Santa Teresinha. Então eu comecei a fazer a novena e eu não contei pra ninguém, como sempre, eu nunca conto pra ninguém essas coisas que eu faço. Nesses dias eu pensei, certeza que vai ser meu namorado, porque a gente tava no começo do namoro, e nossa, como ele me dava flor no começo do namoro. Eu pensei, nossa, certeza, vai ser ele que vai me dar rosa. E aí passava um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu ia, eu quero uma rosa. E aí no primeiro e no segundo dia do ano, gente, ainda tava acontecendo a novena, e minha rosa não chegava. E meus pais me chamaram pra ir na Canção Nova. A Canção Nova é uma comunidade católica que fica em Cachoeira Paulista. Ela é muito grande, parece uma cidade, tem gente que mora lá. E sinceramente, eu não tava nem um pouco afim de ir, porque é longe, ai, preguiça. Mas eu pensei, não, eu quero passar na FUVEST, eu vou rezar, vou lá rezar mais. E aí eu fiquei o dia todo lá com os meus pais, com umas pessoas da minha família também. Em todo lugar que eu entrava, eu rezava por essa graça, entendeu? Eu falava, ai Senhor, por favor, eu quero passar na FUVEST. Por favor, me ajuda a passar na FUVEST. Bom, eu já tava lá um tempinho, e aí o pessoal que tava comigo falou, vamos ali rezar o terço, porque todos os dias lá na Canção Nova, eles rezam o terço em um horário específico e até transmitido na TV. E eles disseram, vamos rezar o terço, depois a gente já vai embora. Eu já tava um tempinho lá. Aí, ok, né, fomos. Aí, antes de começar o terço, a moça que tava apresentando, ela falou, gente, todo mundo faz assim, ó, com a mão, uma conchinha. Aí todo mundo fez. Aí ela falou, olha aí na sua mão. Aí tem uma rosa. Essa rosa é o seu emprego, é a sua casa, é a graça que você tanto tá pedindo. E aí, gente, era o meu vestibular. Naquele momento, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu dei uma choradinha, assim, foi um momento, não sei, maluco. Foi o terço mais feliz que eu já rezei na minha vida. Foi sensacional. Bom, já tava no fim da novena, eu acho que a segunda fase da FUVEST seria no dia seguinte, ou uns 2 dias depois, não sei quando. Então, quando eu fui fazer a prova, eu fui fazer muito confiante,
porque eu tinha certeza de que eu passaria. Então fui fazer os 3 dias de prova, fiz e sucesso. Quando saiu o resultado da FUVEST, saiu lá a primeira chamada, são 60 pessoas, né? Na época eram 60 pessoas chamadas para fazer jornalismo, e aí o meu nome não tava lá. Aí eu fiquei, opa, como assim? Coisa estranha, meu nome não tá aí, como assim, né? Mas eu pensei, sempre tem umas pessoas que não se matriculam, que desistem, e sempre tem a segunda chamada. Deixa eu ver qual a posição que eu fiquei, né? Aí eram 60 pessoas chamadas, as primeiras, e eu estava na posição 65. Aí eu pensei, nossa, sucesso, vou ser chamada na segunda chamada. Comemorei do mesmo jeito. Tava super feliz. Passou uns dias e saiu a segunda chamada. O meu nome não tava lá. Só tinham sido chamados os 61 e os 62. E aí eu pensei, como assim? Na minha cabeça, no ano anterior, tinham chamado muito mais pessoas na segunda chamada. Então, por que nesse ano tinham chamado só 2 pessoas? Eu era 65, tinham 3 pessoas. Aliás, tinham 2 pessoas na minha frente. Comecei a ficar preocupada, como assim, né? Eu rezei o ano inteiro, eu estudei, eu recebi uma rosa. Aliás, eu vi a rosa, eu tinha certeza que era a minha rosa. O que acontece? Foi um período assim meio confuso, mas no meu interior eu ainda tava com esperança, sabe? Porque eu pensei, chamaram até o 62, eu sou o 65, tá próximo. Quem sabe na terceira chamada? E aí, depois de alguns dias, chegou a terceira chamada e só o número 63 passou. E aí sim, eu fiquei muito triste. E o pior de tudo, e a minha fé, sabe? Tudo aquilo que eu tinha acreditado a vida inteira não existia ou Deus tinha me enganado. Tipo, por que aquilo estava acontecendo? Eu fiquei muito confusa, eu fiquei maluca. E foi um período que eu fiquei maluca assim, sozinha, porque eu não contei pra ninguém que eu tinha orado, que eu tinha rezado. Todos os meses eu não contei pra ninguém que eu tinha feito a novena, eu não contei pra ninguém da Rosa, lá que tinham falado na canção nova. E eu fiquei maluca assim, sozinha, completamente. E aí eu comecei a fazer a novena de novo, porque eu queria ter certeza de que eu tinha recebido uma rosa, de que não tinha sido em vão e que aquilo ia acontecer. Foi um momento assim, maluquice total. Bom, eu já estava matriculada em outra faculdade, mas ainda assim eu não me conformava. E um dia, assim, no meio da noite, eu vi uma rosa caindo na minha frente. Era um sonho. Era muito possível. Era muito possível eu sonhar isso, porque era uma coisa que eu queria muito, que eu pensava o tempo inteiro. Mas aquela rosa, gente, pareceu tão real. Ela era gigantesca, ela era vermelha, ela tinha glitter. E ela caiu assim na minha frente enquanto eu tava dormindo. E foi tão real que eu acordei assim num susto, sabe? Acordei num susto. E aí eu acordei e eu pensei, é a minha rosa. Eu tenho certeza disso. E eu voltei a acreditar. Ninguém mais acreditava, ninguém, assim. Todo mundo falava, Mirella, não foi dessa vez, né? Tudo bem, não era pra ser. Mas bom, a quarta chamada saía no dia 20 de fevereiro, era um sábado, e também era o último dia pra eu me desmatricular na outra faculdade e receber parte do dinheiro que eu tinha pagado de volta. E aí eu tinha certeza que meu nome estaria lá. Certeza, assim, absoluta. Tanto que nesse sábado eu fui almoçar lá na casa da minha avó e eu peguei a minha carteirinha da faculdade e levei pra casa da minha avó porque eu pensei, é sábado, né? A faculdade deve fechar mais cedo, então se eu tiver que sair correndo da casa da minha avó pra ir pra lá, eu já tô com a carteirinha. Não teria que passar em casa. Ai, maluca. Mas enfim, eu almocei, tava lá com a minha mãe, com a minha tia na cozinha, elas conversando e eu atualizando a página da FUVEST loucamente. Até que saiu a quarta chamada e os 64 e eu tinham sido chamados. Gente, foi... Eu não sei nem explicar. Eu só levantei a cabeça e falei, passei. A minha mãe não tava esperando, mas ela olhou pra mim e falou, vai contar pro seu pai. E aí eu fui e... Emoção absurda, né? Eu não vou ficar falando de como foi legal, porque todo mundo deve imaginar como é você querer tanto uma coisa e você conseguir depois de tantos altos e baixos, sabe? Tipo, vou passar, não vou passar, vou passar, não vou passar. Eu passei. O que eu quero dizer aqui é que tudo aquilo me soou como Deus me falando, filha, confia em mim. Porque parecia impossível, ninguém mais acreditava, eu cheguei a ficar muito triste, eu desconfiei, pensei, nossa, tudo isso que eu acreditei a vida inteira, mas tava certo. Gente, todas as vezes que eu conto essa história eu choro, sério.
E eu já contei algumas vezes em encontro de casais. Eu contei como testemunho de uma pessoa jovem. Ah, e eu não precisei ir correndo pra faculdade, porque na hora que a gente começou a pensar nisso, a faculdade já tinha fechado. Aí a gente voltou pra casa, meu pai mandou um e-mail no sábado mesmo, falando que tipo, ela passou na FUVEST, ainda é hoje, tô pedindo a desmatrícula. Mesmo que eles já estivessem fechados, e aí na segunda-feira eles disseram, não, a gente devolve o dinheiro. Graças a Deus. Gente, só pra ressaltar, eu tô contando essa história porque é muito maluca. Ela mexeu com a minha fé e ela me fez valorizar muito, sabe? É um lugar que eu quero que seja melhor, que acolha cada vez mais pessoas que não podem, que não têm as mesmas condições que eu. Não é justo que eu tenha essa oportunidade e outras pessoas não tenham. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!